Olá, futebotequeiro! Como é bom falar isso. Quanta saudade que eu tava de falar isso. Esse é o primeiro vídeo do novo Futeboteco. Pois é, agora repaginado. Tem até, porta-copo com o novo logo. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Já agradecer ao trabalho do nosso produtor aqui, editor, faz tudo, designer, fotógrafo, o Lucão. Lucão, obrigado demais. É muito legal ver um logo que foi concebido há tanto tempo ter se transformado em algo que a gente adorou. Fiquei muito feliz. E é isso. Hoje tem podcast, 8h30 da noite com Casa Grande, de número 100. Semana que batemos 100 mil inscritos, vocês viram aí. Estamos muito felizes, uma nova plaquinha está a caminho. E hoje eu tô aqui para falar de um assunto que é o fim do 3 na área, anunciado por Thiago Leifert e por Vitor Canedo. Vocês já devem ter acompanhado toda a confusão, toda a polêmica que gerou a fala do rapaz lá, o tal do Fui Clear, né, que durante a última edição do programa, pelo menos até esse momento que eu tô gravando esse vídeo, falou a respeito do que ele pensava da condenação do Daniel Alves, dizendo que achava que o Daniel Alves não tinha cometido, mesmo diante de tantos fatos, como mudanças de versões enormes do acusado e agora condenado, ele continua achando que o Daniel não fez nada. Tem todo o direito de achar o que ele quiser da vida dele e a gente tem todo o direito de achar a opinião dele uma merda. Eu gravei um vídeo, falei o que eu pensava a respeito desse assunto semana passada, essa semana, não me lembro, já tô meio perdido, essa semana foi tão corrida, mas nos últimos dias aí, quando ele foi demitido do Vasco, acho que foi semana passada, não sei. Gravei a respeito disso e não esperava, no entanto, que o 3 na área iria acabar. Porque quando a gente olha a respeito do programa em si, não é que ele simplesmente falou e o programa foi atingido por isso, porque o Thiago Leifert debateu com ele e o rebateu de maneira muito veemente, educada, mas assim, com argumentos muito sólidos. E como o próprio Thiago Leifert falou na discussão, o seu achismo é baseado em nada. Ou seja, ele colocou o Fui Clear no seu devido lugar, que ficou sem argumento nenhum. Ficou rodando em cima da mesma conclusão machista e que por trás pode ter alguma intenção. A gente não sabe qual que é a relação desse rapaz com o Daniel ou com amigos do Daniel. Dizem que ele é muito próximo do Neymar. Neymar esse que pagou uma grana pro Daniel. Então assim, eu não sei qual que foi a intenção por trás e nem é o meu papel aqui. Mas é discutir um pouquinho do fim do 3 na área que me surpreendeu. Me deparei hoje com um vídeo do Canedo falando sobre isso. Depois eu fui nas redes do Thiago Leifert procurar também. Ele também falou a respeito disso. Tanto que o Thiago disse que vai voltar a falar de futebol, pensou só em focar no canal de games, mas até montou um novo canal aí. Então assim, não é que os caras desistiram de falar de futebol, não, os caras desistiram de trabalhar com esse cara. E na hora que eu vi o vídeo do Canedo que, mais uma vez, esteve no nosso podcast, foi um dos nossos convidados, foi um bate-papo muito legal, é um cara com um puta alto astral, super profissional, super gentil, um cara daqueles que chega e alegra o ambiente. Um cara que eu particularmente gosto muito e gosto do conteúdo que ele produz. Adoro os conteúdos que ele produz para internet. Eu acho que são muito bacanas. Umas discussões sobre futebol que são... Muitas vezes elas parecem ser inofensivas, mas elas te fazem pensar. Eu acho isso muito legal. É um cara que eu sempre gostei. E eu respondi ao vídeo que ele anunciava o fim do 3 na área, e ele deixa muito claro que foi por conta dos acontecimentos. Ele não foge a esse fato. E eu comentei lá com a minha conta particular no Instagram, dizendo que eu sempre gostei dele, mas eu nunca entendi essa parceria com uma pessoa tão abjeta, tão desprezível, e que, no fim das contas, uma hora ia dar merda. Quando a gente se une, faz projetos com pessoas desse quilate, desse gabarito, a merda ela vai acontecer. É só uma questão de tempo. Não tem como algo se sustentar quando você trabalha com verme.
Não tem como. Não dá. Entendeu? Então, para mim, nada novo no front. Né? Então, acho que é o melhor dos mundos pro Canedo, porque já é muito conhecido, já tem muitos seguidores, a galera gosta do trabalho. Tenho certeza que em qualquer projeto que ele adotar em termos profissionais, eu não sei se ele vai estar no novo canal do Thiago Leifert, pode ser que esteja, pode ser que não tenho essa informação ainda, se ele vai montar um projeto próprio no YouTube, eu não sei aonde ele vai perambular, mas aonde ele estiver ele vai fazer com muita competência, porque é um cara muito bom, é um cara que estuda, nitidamente estuda, mais do que inclusive a maioria dos caras que falam a respeito de futebol, inclusive internacional, é o cara mais manja, aprendo muito com ele, inclusive. Então, acho que vai ser muito bom pra ele, vai ser muito bom pro Thiago se descolar desse rapaz. O Thiago, gente, é um cara que eu não conheço, já falei a respeito dele aqui em outros vídeos. Discordo de muita coisa que ele já falou, aquela coisa de, futebol e política não se misturam, sei lá, Bolsonaro e Lula é uma escolha muito difícil. Vocês sabem o meu posicionamento. Eu acho que são posicionamentos ruins. Não concordo com o Thiago. Mas o Thiago nunca, até onde eu sei, pelo menos até onde eu acompanhei, tem gente muito grande que faz críticas pesadas ao Thiago. O próprio Juca fala da Leifertização do jornalismo esportivo. Eu concordo em partes, mas em outras questões eu coloco um pouco de dúvida sobre isso, porque eu acho que também dá um peso muito grande pro Thiago Leifert. Eu acho que é um cara competentíssimo, mas acho que não é esse cara com poder todo de ter mudado a história do jornalismo esportivo brasileiro. Eu acho que essa mudança de espectro, de abraçar muito mais o entretenimento, vai além do Thiago como um todo. Então, é um cara que, apesar de discordar de vários pontos de vista, eu respeito muito. E admiro, cara, porque eu era um dos caras que assistia aquele Globo Esporte que ele concebeu religiosamente e gostava, não só assistia, mas eu gostava. Gostava da maneira como ele fazia, da maneira como ele abordava. Depois acompanhei, não totalmente, porque não são os meus programas favoritos. Agora eu voltei a acompanhar um pouco mais de perto o Big Brother, acho que desde o ano passado já era o Tadeu, mas não acompanhei então a fase do Thiago Leifert no BBB, mas mesmo não acompanhando, via as repercussões no Twitter, via posicionamentos dele, via como ele era elogiado e como ele levava aquilo de uma maneira que hoje, inclusive, as pessoas sentem até falta. Me corrija se eu estiver errado. Sentem falta dele em tudo que ele fez. É o The Voice, é o BBB, é o Globo Esporte, porque ele é muito bom naquilo que ele faz, cara. Ele é um cara muito competente. Então, para ele também foi bom se livrar, ainda que ele seja o cara mais democrático possível. Cara, não tem por que estar ao lado de uma pessoa com pensamentos tão abjetos como o Fui Clear. Vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para ele, vai ser bom para o Canedo. Eu espero que eles se juntem, porque eu acho que a parceria deles era muito interessante juntos. E quem sabe agora eu vou poder assistir o programa dos dois, porque eu não conseguia com esse ser humano ali nas conversas. Esse ser humano me faz lembrar de caras que, assim, para mim, não acrescentam em nada. Tô falando de Rica Perrone, tô falando de Pilhado. É do mesmo nível. Aliás, o Pilhado outro dia viralizou um vídeo, não sei quando, porque esses vídeos viralizam nessas redes sociais de vídeos curtos, você nunca sabe quando que... Às vezes o negócio pode ser do ano passado e você não sabe, tá sendo repostado agora de novo. Mas dizendo que se fosse uma familiar dele que tivesse no lugar da vítima de estupro do Daniel Alves e tivesse ido ao banheiro por livre e espontânea vontade, ele questionaria por que ela foi ao banheiro com um homem. Palavras dele, viu o vídeo esses dias. Enfim, acho que, né? Acho que deixa muito claro o nível da pessoa e tantas outras questões. Então, não é interessante para esses caras estar com esse tipo de gente. Vai ser muito melhor para os dois seguirem projetos paralelos, independentes, sem esse tipo de gente por perto. Projetos com esse tipo de gente estão fadados a dar errado. E não importa o sucesso econômico dessas pessoas. Porque sim, gente, no final das contas, as pessoas têm sucesso econômico porque tem muita gente que concorda com eles. Você tem alguma dúvida que vai ter muito comentário aqui embaixo concordando, me xingando, falando que esses caras estão certos? Porque tem muito idiota, tem muito imbecil. E esses caras são sustentados por esses idiotas e por esses imbecis. E tem muito. Tem muito. Eu fico feliz que não são maioria, pelo menos aqui. É claro que num vídeo como esse, esses caras que são minoria vão se exaltar,
vão se manifestar, vão xingar, vão fazer parecer, fazer um burburinho que são maioria, mas não são. É só você olhar a proporção de like e dislike no vídeo. Porque muitas vezes o cara que concorda com você, o cara não comenta. O cara simplesmente, pô, é isso aí. O cara passa. O cara que discorda, o cara que quer te destruir, ele vai, comenta, engaja, te xinga para fazer parecer que no fim ele é a maioria. Mas não é, ele é uma minoria. Só que essa minoria, ela é barulhenta e essa minoria é fiel. Essa minoria segue todas as coisas que essa galera que eu falei aí posta. E esses caras vendem muita publicidade através desse grupelho, através dessa galera de nicho, mas que é uma galera que é muito atuante na internet. E atuante na internet desde o primeiro Futeboteco, desde quando eu falava de assuntos que não tinham nada a ver com política, você via a atuação desses caras. Então é uma coisa que não vai mudar. E não adianta na minha cabeça, a gente ter na cabeça que aqui, nesse novo Futeboteco, por a gente deixar muito claro o nosso posicionamento político, nós somos pessoas mais enviesadas à esquerda, que não teremos pessoas com pensamentos diferentes. E não é só sobre ter pessoas de direita, porque isso é o mais democrático possível, mas pessoas de extrema direita, que pensam, que têm pensamentos como esse. Pensamentos que eu considero abomináveis. Vai ter, porque, cara, não tem como você controlar esse tipo de coisa. Quando uma pessoa se inscreve aqui, a gente não faz uma pesquisa de campo para saber se a pessoa pode ou não pode se inscrever. Como o Mário Gobi falou a respeito da questão lá de Oruro, né? Pô, ele falou, cara, eu não tenho controle sobre quem vai virar corintiano. Se um cara resolve ir pra Bolívia e tacar um canhão na cabeça do outro, num outro estádio que não é o Corinthians que cuida da segurança, qual que é a minha culpa enquanto presidente do Corinthians? Eu não fiz um concurso público pro cara virar corintiano. Então é a mesma coisa aqui, né? Sempre vai ter. E essas pessoas sempre vão tentar parecer ser maiores do que elas realmente são. Mas no fim, são minoria e não atingem. Pelo contrário, o canal só tá crescendo e o apoio também. Compartilhei na minha rede pessoal, no meu Instagram pessoal. Se você quiser seguir, ficaria muito feliz também. Uma história que vocês viram no último podcast, saiu o corte sobre isso aqui, do Maurício Barros falando a respeito da atuação do Bolsonaro na pandemia. E eu falei, na pergunta que eu faço para ele para falar sobre esse assunto, eu contextualizo a reportagem belíssima que a TNT Sports soltou, contando a história de um casal, de uma menina que perdeu o marido na metade de 2021, vítima da Covid. E vamos lembrar, gente, metade de 2021 já era para a gente ter vacina há muito tempo, porque no fim de 2020 a Pfizer mandou mais de 100 e-mails para o governo federal. Mais de 100 e-mails que não foram respondidos. A CPI da Covid provou isso por A mais B. E aí, bom, vocês devem ter visto o que aconteceu com as vacinas da Pfizer depois, salvando a gente da cova, salvando a gente das máscaras, salvando a gente do convívio. Não foi a cloroquina, como alguns pensam, né? Afinal, é pelo contrário, a cloroquina aí matou mais de 13 mil pessoas por uso indevido, segundo os últimos estudos. Então, esse governo, e eu fiz uma crítica pesada, assassinou essa mulher, esse rapaz. E fiz essa pergunta para o Maurício Barros, ele me respondeu a respeito do que ele achava da atuação do governo Bolsonaro na pandemia e chegou na menina. Chegou na menina e ela me mandou um direct no Instagram, me respondeu, muito agradecida pelo meu comentário e colocando a culpa no último governo. E ela é só um retrato de milhares de brasileiros que perderam familiares, entes queridos por conta da política genocida desse presidente. Então, gente, para mim é muito importante que o primeiro vídeo do Futeboteco, como Futeboteco, esteja colocado com esses preceitos muito bem definidos. A gente é democrático, a gente vai conversar com pessoas de direita aqui no podcast, muitos perguntam, isso vai acontecer. Mas vão ser pessoas de direita dentro do jogo democrático. Pessoas que não saem na rua pedindo o fim do STF. Pessoas que não saem na rua pedindo golpe. Pessoas que não saem na rua defendendo um genocida. Eu não vou trazer pessoas assim na minha casa. Vão ter pessoas liberais, econômicas, pessoas das quais eu discordo e muito. Eu discordo, inclusive, de pessoas de esquerda a respeito dos mais diversos assuntos, inclusive sobre prioridades. Agora, é muito importante que vocês tenham na cabeça o que nós somos. E desde que a gente surgiu na internet, o que o Futeboteco se propõe a fazer. Entendeu? É muito democrático, mas dentro das 4 linhas. E eu espero que o Thiago Leifert e o Canedo
saibam que para estar dentro das 4 linhas, cara, você precisa estar com pessoas legais do lado, pessoas bacanas. Porque senão todo um projeto é prejudicado. Todo um projeto é prejudicado. Cara, os caras, querendo ou não, estavam há 2 anos, quase 150 mil inscritos. Todo mundo sabe a dificuldade. Pô, a gente também aqui há quase 2 anos, 100 mil inscritos. É difícil pra caramba, cara, conseguir número no YouTube. Ainda mais eles que, pô, não faziam corte, eram só lives. Tudo bem que são caras muito mais conhecidos que nós. Mas é difícil, bicho. E os caras perdem tudo por conta de um posicionamento abjeto de um ser humano desprezível. Que sirva de lição. Que sirva de lição pra eles e pra todo mundo que eventualmente queira se aproveitar do hype que essas pessoas têm com esse grupelho de imbecis, achando que elas vão ser relevantes e vão levá-las para algum lugar. Não, não vão. O que vai levar é o seu trabalho. E sempre esteja, vai fazer um projeto, faça com alguém que você acredita. Alguém que seja bacana. Isso é muito importante. Esse é o recado que eu posso passar. Então seja bem-vindo. 8h30 da noite tem o primeiro Tomando uma com Casagrande. Melhor, Tomando Uma, mudou o nome, eu tenho que me acostumar. É Tomando Uma com Casagrande agora. E tomando hoje, tomando uma água, deixando claro, tá? Tomando uma água com o Casão. A gente vai tomar essa água e vai conversar sobre muitos assuntos. Então, esteja ao vivo com a gente, episódio número 100, muito importante. E também comente a respeito do que você achou da nossa nova identidade visual. Um grande abraço, a gente vai se falando. Obrigado a todo mundo que se inscreveu, obrigado pelos 100 mil inscritos. E até o próximo vídeo.